bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, vocês vão perceber que a nossa P1 esse bimestre, né, nós estamos na semana de realização dela, vocês vão perceber que a nossa P1 só tem 4 questões. Tradicionalmente, ela tem 5, mas por um erro de digitação eu precisei tirar uma das questões. Mas façam essas 4 questões, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Leiam com bastante atenção e não deixem para o fim do prazo. Certo? Galera, então, P1, assistam a aula da semana passada que nós tivemos uma revisão bem bacana. Leiam com atenção, façam a nossa prova, não deixem para a última hora e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Gente, uma modalidade que vem crescendo bastante no nosso meio, né, na nossa geração, é a corrida de rua. Ou até mesmo a corrida em academias, né, em equipamentos de esteira. Vocês concordam que a busca pela qualidade de vida, ela tem exigido que as pessoas insiram na sua rotina a atividade física, para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Praticando a corrida de rua, muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar melhorias na sua performance, ou seja, elas não conseguem correr tão rápido quanto desejam. Para melhorar essa performance, é necessário que haja a atuação de um profissional de educação física. Mas uma pequena dica, uma dica bem simples, pode ajudar essa pessoa a melhorar o seu desempenho. Essa dica é bem básica e tem a ver com a terceira lei de Newton. Vocês já estudaram essa lei em outras matérias. Prestem atenção. Você precisa, quando você vai fazer a sua corrida, exercer uma força, uma pressão sobre o chão. Ou seja, você precisa concentrar uma certa força, uma certa pressão no chão, empurrando o chão mesmo para trás. Empurrando com os seus pés, né, o chão para trás. Nesse momento, o chão, né, o solo que você está lá fazendo a corrida, seja na esteira ou na rua, ele vai produzir uma força sobre os seus pés, uma força garantida pelo atrito. E essa força vai impulsionar você para frente, fazendo com que a sua performance melhore. Viram como uma simples dica pode melhorar a sua performance na corrida? Então, galera, vamos lá, eu vou projetar o nosso livro aqui e nós vamos ler um pouco mais da relação da terceira lei de Newton com o movimento humano, principalmente das atividades de voleibol, que é o que nós estamos vendo nesse período. Então, nós vamos ver a relação da terceira lei de Newton com o voleibol. Peguem o material de vocês para a gente fazer os destaques necessários e acompanhem que eu vou projetar aqui. Então, galera, como eu disse para vocês, quando você exerce uma força sobre o chão exerce outra força sobre você, te impulsionando à frente, melhorando assim seu desempenho na corrida. Vamos lá ver o que diz a terceira lei de Newton. Destaquem aí no material de vocês, ação e reação. Se um corpo A aplica uma força em um corpo B, este reage e aplica no A uma força da mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Então vamos lá, vamos destrinchar esse pequeno pedacinho aqui. Se um corpo A aplica uma força sobre o corpo B, este reage e aplica sobre o corpo A uma força da mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Por isso vai impulsionar a pessoa à frente. Certo, galera? Então essa é a relação da nossa terceira lei de Newton com
o vôlei, porque nós sabemos que no vôlei é preciso correr e saltar, certo? E é exatamente isso que acontece quando eu corro ou quando eu salto. Como diz aqui no nosso terceiro parágrafo, olha bem. A cada passo, nós aplicamos sobre o piso uma força de atrito, empurrando para trás. E o piso reage sobre nós, aplicando outra força de atrito. Então, quando nós corremos, nós aplicamos sobre o piso uma força de atrito, empurrando para trás. O piso, por sua vez, reage sobre nós, aplicando outra força de atrito, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Se nós empurramos o piso para trás, o piso nos faz uma força, fazendo com que nós nos movamos para frente. E a mesma coisa, o mesmo princípio acontece quando nós saltamos. Exercemos uma força sobre o piso, empurrando para baixo, o que faz com que o piso atue sobre o nosso corpo com uma força de mesma intensidade, porém no sentido de baixo para cima. Nós empurramos o piso para baixo e o piso nos empurra para cima. Certo, galera? Então, esse é o princípio da ação e reação sendo aplicado ao voleibol, nos momentos em que eu vou correr e saltar. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu peço que depois vocês façam a leitura desse pequeno quadrado aqui com mais calma, porque ele é bem importante para a nossa aplicação da vida diária e também para nossas avaliações. Galera, agora nós vamos falar sobre as variações do voleibol. O voleibol, ele é uma modalidade esportiva bem versátil, ou seja, ele pode receber várias adaptações e é exatamente sobre elas que nós vamos falar agora. O vôlei, né, galera, ele pode ser jogado nas quadras cobertas, mas também pode ser jogado em locais abertos, pode ser jogado na areia. O número de jogadores de cada time também varia em partidas não oficiais, não é mesmo? Na areia, por exemplo, nós vemos 2 jogadores de cada lado. Quando nós vemos vôlei de praia, geralmente nós vemos 2 jogadores de cada lado. Mas se você vê uma partida mais amistosa, né, amigos jogando na praia, esse número pode ser de grupos bem maiores, né? De pessoas de variados gêneros disputando ali aquela partida que não tem caráter formal. Mas nas quadras oficiais, lá nos jogos que não são amistosos, nós temos 6 jogadores de cada lado, certo? Mas claro que entre amigos nada impede que esse número seja maior ou menor, que esse número sofra variações. Então, o vôlei de praia é a primeira variação do voleibol que nós vamos estudar nesse período aqui. Certo, galera? Então, o vôlei de praia é a primeira variação do voleibol que nós vamos estudar aqui nesse período do nosso texto. A segunda é o Nine Man. Algo como vôlei de 9. Ele é praticado nos Estados Unidos e são 9 jogadores de cada lado, como o nome já diz. O diferencial desse jogo é que os jogadores eles ocupam posições fixas na quadra. No vôlei tradicional, existe o rodízio, onde os jogadores trocam de posição durante a partida. Já no Nine Man, esse rodízio não acontece. Os jogadores eles têm posições fixas durante todo o jogo. Todas essas variações do ambiente, no número de participantes, vão interferir no modo como se joga. Vai exigir que sejam criadas regras próprias. Ora exigindo mais movimentação, ora exigindo menos. Já no vôlei de praia, a areia e o pequeno número de jogadores determinam algumas características do movimento.
E é exatamente sobre essas características que o nosso texto vai falar aqui. Principalmente do risco menor de lesões. Eu vou ler alguns itens importantes desse texto, mas eu peço aos senhores que depois façam a leitura mais atenta desse nosso texto aqui nas páginas 82 e 83. Certo? O que ele diz? Que o vôlei, ele atrai praticantes de todas as idades. Pessoas mais novas, mais velhas, acabam praticando vôlei na areia, né? E o que atrai essas pessoas das mais variadas faixas etárias? É justamente a areia. Por quê? A areia, ela serve para amortecer a queda e diminuir o impacto nas articulações. Então, a areia, o vôlei na areia, ele é atrativo porque ele vai amortecer as quedas, diminuindo assim o impacto nas articulações. E isso impede que aconteçam torções de joelho, de pé, de tornozelo, porque esses acidentes são responsáveis por fazer com que muitas pessoas deixem de jogar o vôlei na quadra, com que as pessoas tenham que abandonar o vôlei nas quadras. E aqui nós temos um mecanismo bem interessante. Como o solo do vôlei na areia ele é instável, ou seja, ele não é um solo que apresenta uma regularidade, ele apresenta várias variações, o organismo está sempre alerta. É acionado um sistema de manutenção do equilíbrio do corpo. Ao sinal de desequilíbrio, ou seja, quando seu corpo percebe um certo desequilíbrio, esse mecanismo ele envia uma mensagem para o cérebro. Para quê? Para que o músculo se contraia, protegendo a articulação e sustentando o corpo. Certo? Então, quando o corpo está lá no ambiente instável, no solo instável, ele aciona um mecanismo que manda mensagens para o cérebro, para que o cérebro ordene a contração dos músculos, protegendo assim as articulações e sustentando o corpo. Ficou claro, galera? Esse mecanismo, ele é um mecanismo de defesa, ele é bem eficiente. Para quê? Para evitar a ruptura de algumas estruturas do corpo. Isso quem disse foi João Gilberto Carazato, que é professor da Faculdade de Medicina da USP. Além de outros títulos que esse rapazinho aqui tem. E no vôlei de praia, o corpo ele é exercitado por inteiro. Então, nós temos outro benefício do vôlei de praia aqui. O trabalho de todas as estruturas corporais, todos os músculos do seu corpo são estimulados quando você joga o vôlei de praia. E esses resultados são bem bacanas. Imagina, andar. Quem já tentou aqui caminhar sobre a areia da praia? Já exige um esforço maior, não é mesmo, galera? Agora imagina se você tem que pular, correr, saltar. Aí é uma tarefa bem mais difícil, certo? E no jogo, a resistência dos deslocamentos, ela pode ser comparada à musculação nos membros inferiores. Para vocês terem ideia do tamanho do esforço. E claro, né? Que não é somente o benefício físico que atrai os praticantes de vôlei de praia. Nós temos também o estímulo do seu sistema neural. Por quê? Você tem que decidir as jogadas, olhando para o parceiro, para a bola, para o campo do adversário, tudo ao mesmo tempo. Você tem que mudar as estratégias. Isso vai desenvolver o seu raciocínio, a sua concentração, a sua noção espacial e até mesmo o seu lado psicológico, porque como nós vimos no início da nossa unidade, o vôlei ele é um jogo que tem um sentido coletivo, certo? E todas essas habilidades, todas essas vantagens, elas são trabalhadas nesse esporte ao longo do tempo. Tem cansaço, tem sol, tem sede. E todas essas características, elas vão fortalecer positivamente a vida social
das pessoas. Viram, galera, quantas vantagens nós temos na prática do voleibol? E aqui nós temos algumas ilustrações, o saque viagem e o ataque contra o bloqueio. Galera, o que nós vamos fazer agora? Nós teremos uma atividade. Eu vou escrever aqui para casa, mas eu sugiro aos senhores que façam agora. Eu sei que está uma semana de avaliação, né? Mas tentem fazer essa atividade aqui, a nossa cruzadinha no número 1 e no número 2. Aqui no número 2, se vocês não acharem a imagem, você deve desenhar, mas você pode também colar uma figura. Então vamos lá, aqui no número 1 nós temos uma cruzadinha. Você vai ler as opções e vai completar com a palavra mais adequada. No número 2, além das 4 modalidades esportivas estudadas nesse caderno, você deve conhecer outros jogos. Nós vimos vôlei, basquete, futebol e handebol. Além dessas 4, você deve conhecer outros jogos. Escolha um e descreva as habilidades e capacidades necessárias para jogar. Você vai escolher um jogo e vai descrever. Para jogar esse tal jogo eu preciso ter tempo de reação, eu preciso saltar, eu preciso ter agilidade, eu preciso saber arremessar a bola. Você vai escolher quais são as habilidades necessárias para praticar esse jogo que você escolheu. Claro, você diz aqui qual é o nome do jogo, né? E você vai fazer um desenho esquemático de movimentação dos jogadores na disputa desse jogo. Você vai fazer um desenho aqui de como que acontece esse jogo. Certo, galera? Então, para casa, livro, páginas 83... 84 e 84, somente aqui, até o número 3. Certo? No número 3, nós vamos considerar os seus conhecimentos sobre a terceira lei de Newton. Vocês já viram em outras matérias e nós fizemos uma revisão bem bacana hoje. E você vai dizer em qual tipo de piso, cimento, grama ou areia, você conseguiria se deslocar com mais velocidade durante uma corrida. E por quê? Onde que você consegue se deslocar com mais velocidade durante uma corrida? No cimento, na grama ou na areia? Você vai pensar, né, de acordo com as suas experiências pessoais, de acordo com o estudo das leis de Newton, e vai responder isso aqui. Eu consigo me deslocar com mais velocidade em tal ambiente, por causa disso, disso, disso e daquilo. Certo? Então, para casa, questões número 1, número 2 e número 3. Certo? Galera, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam compreender bem o nosso conteúdo. Façam a leitura novamente da nossa unidade. Não deixem que as dúvidas se acumulem. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês já conhecem os nossos meios oficiais de comunicação. Você pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp 975225710 ou no e-mail profjamilasantos@hotmail.com. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.